A ideia da gente é rever os esforços solicitantes e saber traçar os diagramas dos esforços solicitantes. Esse é o nosso objetivo. Tá. Então, veja, o que são os esforços solicitantes? Né? Então, se você pegar uma estrutura como essa, né? Então esse aqui é o efeito do momento fletor, né? Então, o momento fletor então, faz com que a estrutura então, assuma essa forma. Certo? Então, se eu falar em momento de torção é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, você percebe que o efeito do momento de torção é esse. Agora, se eu pensar então em forças normais, né? Então, a força normal de tração e a força normal de compressão. Certo? É isso que nós temos. Fora isso, então, ó, então força normal, tração e compressão. Certo? Eu tenho a força cortante. Qual seria a força cortante? Então, a força cortante seria isso aqui, ó. Tentar então fazer com que cada seção se desloque, deslize em relação à outra anterior. Certo? Essa seria uma força cortante. Eu tentaria cortar, tá certo, a peça. Né? Depois o momento fletor e o momento de torção. Então, nós vamos aprender, né? Nós vamos verificar então como fazer o diagrama então, desses esforços solicitantes. Bom, para isso, né, então, vamos rever então, como é que a gente representa esses esforços. Então, primeiro a força. Né? Se você pegar uma força qualquer aqui, em relação então a uma estrutura, então, você pode pegar essa força do espaço e decompor essa força. Certo? Vou decompor a força então numa componente, sempre em relação à seção, né? Numa componente ortogonal à seção, tá? Ou na própria seção. Então eu tenho uma força normal, a representação da força normal é essa, e a representação da força cortante aqui, tá? Na própria seção. Você identifica facilmente, olhando a representação da força, o que é uma força normal e o que é uma força cortante. Certo? E em relação ao momento também, né? Se você tiver um momento qualquer no espaço, então você pode pegar esse momento e decompor esse momento então em duas componentes. Certo? Então uma componente então, que é o momento de torção, certo? Esse é o momento de torção, e essa outra aqui, esse outro momento que seria o momento de flexão. Certo? Então, exatamente. Ó, esse momento aqui, tá? O momento de torção, tá? E esse outro momento, então, o momento de flexão. Certo? Então, essa é a ideia. Muito bem. Aí, veja, se eu pegar então essa força cortante, veja, né? Quando eu decomponho a força na cortante, na normal, a normal é uma só. Né? Mas a cortante, o que pode acontecer? A cortante, dependendo, ela pode ser decomposta ainda, né? De tal maneira que eu. Então, a força cortante, eu posso decompor em duas componentes. Sempre pensando, então, no sistema convencional, no sistema cartesiano ortogonal. Tá? Então, eu tenho essas forças cortantes. Como é que eu vou representar, então, essas forças cortantes? Através de diagramas. Como é que serão esses diagramas? Então, ó, eu vou imaginar, então, sempre um plano. Certo? Vou representar o diagrama no plano. Então, essa força cortante aqui. Tá? Em que plano eu vou representar essa força cortante? Então, o eixo da peça e a força. Então, eu vou desenhar, na verdade, nesse plano aqui. Desenho para cá, né? Certo? Eu ia representar aqui, nesse plano aqui. Tá certo? E a convenção do sinal da força cortante? Então, essa força cortante, o que está fazendo? Então, se o observador estiver colocado aqui, essa força cortante, certo? Essa força cortante, ela tem de girar, certo? Para esse observador, tem de girar a peça no sentido anti-horário. Certo? No sentido anti-horário. No sentido anti-horário, então seria o sentido positivo, sentido negativo. Certo? Muito bem, então eu represento nesse plano o sinal. Tá? Agora, essa outra força cortante, essa outra força cortante, como é que eu representaria? Qual é o plano que eu represento essa força cortante? Então, essa outra força cortante eu vou representar nesse plano aqui, ó. Tá? O plano da força e do eixo da peça. Eu vou representar nesse plano aqui. E qual seria o sinal?
Então, novamente, o observador, se o observador tiver colocado aqui, em relação a esse observador, tá, estaria tentando girar, essa força cortante estaria tentando girar a peça no sentido anti-horário novamente. Anti-horário não, horário agora. Tá certo? O observador aqui no sentido horário. Tá certo? Então, que seria então o sentido positivo. Tá certo? Coloca o sinal de mais, tá certo? Nesse diagrama. Então, a representação sempre assim. Tá certo? Qual é o plano então? Qual é o plano? O plano sempre do eixo da peça, tá? E a força cortante. É esse o plano que deve ser desenhado. Tá? Muito bem. Se eu pensar então no momento, tá? Então tem aquele momento aqui, o momento fletor. Vou pegar o momento fletor e decompor então, tá? Em dois eixos. Tá certo? Os eixos ortogonais. Então pego esse momento fletor e as suas componentes aqui ortogonais. Tá certo? Então, esse momento aqui, como é que eu represento esse momento? Olha, a ideia da regra da mão direita, né? Então o momento, aqui ó, esse momento aqui, tá certo? A representação é essa. Então ela está tracionando que fibra? Ué, a fibra que está aqui, eu vou desenhar aqui, do lado de cá. Tá certo? Esse momento fletor, tá certo? Está tracionando a fibra do lado de cá. Então desenho, tá? Desse lado tracionado. Bom, esse outro momento fletor então, tá? Esse momento fletor, tá? O que está acontecendo? Então, a regra da direita aqui, ó. Está tracionando que fibra? Está tracionando essa fibra de cá. Esse momento fletor está tracionando essa fibra de cá. Eu vou desenhar. Então, virando para cá. Tenho esse momento fletor tracionando essas fibras de cá. Tenho esse momento fletor tracionando as fibras de cá. Então, essa seria a representação, então, espacial. Tá certo? Os diagramas